trabalho é espiritual. A palavra é espírito e vida. A palavra não é só a letra no intelecto. A palavra de Deus é espírito e vida. Essa palavra é viva. Essa palavra é eficaz. Essa palavra, ela vai no nosso interior, numa parte indivisível, que é a psicologia, psicanalista, a psiquiatria, né? Os psicólogos não alcançam essa parte do ser humano, que é uma parte impenetrável, mas há algo que penetra. Hebreus 4:12, 4:13. Olha o que diz a palavra de Deus em Hebreus capítulo 4, versículo 13. A palavra de Deus não é um livro intelectual, não é um livro de leitura literal. A palavra de Deus é espírito e vida. A palavra de Deus é viva e eficaz. E ela trabalha no nosso interior, aonde nenhum instrumento deste mundo, nem da psicologia, nem da psiquiatria, nem psicanalista, né? Essa turma de profissional que trabalha o comportamento humano, que estuda, não é? O ser humano, o comportamento, não alcança. Não adianta chamar um psicólogo para entender o comportamento humano. Não vai entender. A palavra revela qual é o motivo, a consequência desse comportamento monstruoso, terrível do ser humano. A palavra mostra isso. Porque a palavra é a maior terapia para o ser humano. Porque só quem conhece o ser humano é quem o criou, Deus. E é por isso que em Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito. Preste atenção. Penetra até a divisão da alma e do espírito. Sabe do que está falando isso? Da parte interior do homem, que é composta de 2 partes distintas, que é a essência, a substância espiritual. Porque nós somos formados com a substância material, o corpo, e com a substância espiritual, o espírito. O corpo que veio deste mundo, o espírito, a parte espiritual que veio de Deus. E essa parte espiritual, que é composta de alma e espírito, nada pode alcançar, só a palavra de Deus. Olha o que diz aqui, o que nós estamos lendo. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra é viva, ela é eficaz. Ela tem o poder de operar aquilo para que ela vai direcionada. Ela tem poder, ela é viva. Ela não é uma coisa que fica somente no intelecto e depois some. Ela fica no nosso entendimento e é ela que vai julgar o mundo. O mundo será julgado pela palavra. Jesus falou isso lá em João 12:48. Agora, a palavra vai continuar dizendo: ela é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Não é isso, é aqui. Ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Por isso que muitos não aceitam a palavra. Sabe por quê? Porque a palavra acusa ele, reprova os comportamentos, reprova o interior do homem, que só Deus conhece. O homem pode mentir para o psicólogo, psicanalista. O homem pode mentir para esses meios que estudam o homem dentro da psicologia, não é? Psiquiatria. O homem só não pode ocultar nada de Deus. A palavra, ela incomoda a humanidade, porque ela vai no interior do homem, na parte indivisível, que só a palavra penetra, na parte do ser humano impenetrável, que só a palavra de Deus penetra. É isso que o texto aqui nos ensina. Quem tem uma visão intelectual não vai entender isso.
Mas quem é espiritual, discerne a palavra. Porque a palavra é espírito e vida. A palavra não é conhecimento intelectual. A palavra de Deus é espírito e vida. E precisamos discerni-la em espírito, pelo Espírito Santo. Então, a palavra de Deus, ela trabalha no nosso interior, tanto para nos acusar, quanto para nos justificar. Salvação para quem crê na palavra. Condenação para quem não crer na palavra. A palavra é o mérito, é o critério pelo qual Deus vai julgar o mundo. Não tem obra de caridade, de nada. O homem vai ser julgado por não crer na palavra. Por não ter dado ouvido à palavra que foi levada a ele, para lhe iluminar a mente, esclarecê-lo, mostrando a ele, não é, a manifestação da graça, do amor de Deus, a porta, a saída, o meio da salvação. Para tal homem pecador, que não merece encontrar a salvação pela graça, que a graça é o favor de Deus. A graça não é o que o povo ensina aí. Tem muita gente aí ensinando sobre a graça, né? Ensinando errado, viu? Ensinando errado. Então a palavra de Deus está dizendo que a palavra, essa palavra, que é a palavra de Deus, ela é mais penetrante do que a espada de 2 gumes. Isso é uma simbologia da arma dos romanos. Uma espada que tinha afiada, que quando penetrava, cortava os 2 lados. Era fatal. E a palavra de Deus é fatal quando vai no interior do homem. Ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Ela mostra o homem seu erro. Ela mostra o homem sua condenação. Ela mostra ao homem também a salvação. Deu para entender? 2 gumes? Então, a gente tem que entender o que é a graça de Deus. Deixa eu falar um pouco sobre isso. É só um paliativo aqui, tá? Tem muita gente aí, eu tenho visto muita gente falando sobre graça, mas de uma forma libertina. Falando sobre graça de uma forma incondicional. Ei, a graça de Deus é condicional. Aprendam isso, tá? Então, eu faço uma pergunta para essas pessoas que falam tanto da graça, não é? Que falam tanto da graça. Sabe de uma coisa? A lei foi abolida para quem está em Cristo. Porque a lei não tem mais poder para quem está em Cristo. Porque em Cristo somos justificados pela lei para não sofrer a punição da lei. Mas a lei continua. Para quem não está em Cristo, está julgado e condenado sobre a maldição da lei. A lei, que é a condenação, o juízo para o pecador, não é só para o judeu não, viu, irmão? Não é só para o judeu não. Deus deu aos judeus o entendimento da sua transgressão, mas essa transgressão, toda a humanidade está dentro dela. E o evangelho é um só. Eu estou aqui mostrando aqui porque eu estou aqui levando uma resposta para alguém que ensina de uma forma totalmente herética. Não, porque o evangelho para o judeu é um e o evangelho para o gentil é outro. Não existe 2 evangelhos. Não existe 2 rebanhos. Não existem 2 corpos. Não existe 2 Senhor e 2 caminhos. É um só para toda a humanidade. Agora, o que existe é períodos de tratamento, mas um só povo. A Bíblia não mostra 2 rebanhos. É um só rebanho. Deu para entender? Então, as pessoas falam de uma forma dentro do entendimento que eles têm, daquilo que eles lêem, e não preocupam-se em examinar. Como eu disse aqui, vou dizer de novo. A palavra, muita gente tem interpretado ela pelo seu intelectual, pela matemática, pelo conhecimento literal. Ei, cuidado. A palavra de Deus é espírito e vida. Ela não se define pelo entendimento só não. Pelo entendimento intelectual. Tem que ter o Espírito de Deus para entender.
a palavra de Deus, situações que só podemos discernir pela ação do Espírito Santo que abre o nosso entendimento. Por isso que muita gente está aí, nesses últimos dias aí no comentário, aqui na minha página no Face, colocando cada comentário herético, comentários materialistas, não é? Comentários literais, comentários totalmente heréticos, aonde dizem, eu não quero nem continuar nisso, isso é cansativo, isso não edifica. Quem é Jesus, ele diz o seguinte, ó, vai pregar, quem quiser ouvir, amém, quem não quiser, não fica ali não lança pérola aos porcos e nem insiste, aonde em uma casa que tu entrar, se não quiser receber, bate os pés como um protesto e sai dali. É a mesma coisa. Jesus falou isso, mas foi para o judeu, mas a gente aplica para uma aplicação pessoal, para a igreja, que tem o compromisso de pregar o evangelho. E a gente não tem que bajular, nem massagear ninguém para ouvir o evangelho e para crer. Nossa obrigação é pregar. Quem crê, que crê. Quem deixar de crer, que deixe. Nós não somos chamados para bajular ninguém. E nem para insistir. É pregado. Quer ouvir não? A gente vai para outro. Sabe por quê? Porque Jesus disse, ide e pregai o evangelho a toda a criatura. Não é só para judeu não, tá? Se você olhar a palavra, está no geral, humanidade. Toda criatura. E Jesus falou isso lá em Marcos. Que alguém diz assim, não, mas Marcos foi escrito para o judeu. Estava ali dentro do contexto para os judeus. Mas o que Jesus ensinou é para o mundo inteiro. O evangelho que Cristo trouxe não é só para judeu. É para grego, gentil, para todos. Porque é o poder de Deus para salvar. Não é só judeu. Todo ser humano que precisa de salvação. A Bíblia ensina isso. Jesus, ele vai dizer que o amor de Deus foi manifesto ao mundo. Mundo aqui é no sentido de humanidade, não é ao judeu. Os judeus entendiam que a salvação era só para eles, que eles eram a classe especial, os escolhidos de Deus para a salvação. Aí é que entra o engano. O povo de Israel foi escolhido para ser levantado como nação, para um propósito de Deus, diante de todas as outras nações, diante de todos os outros povos. Deus escolheu Israel para uma finalidade como nação, onde ele vai cumprir a finalidade dele, que ainda não cumpriu. Deus ainda não cumpriu a sua finalidade com esse povo de Israel. Mas vai cumprir ainda, está profetizado já. E para a salvação, Deus não faz escolha de ninguém. Salvação é sem exceção de pessoa. Pedro vai dizer isso a Cornélio, pregando lá em Cornélio. Era gentil. Pedro vai dizer, agora eu vejo que Deus não faz acepção de pessoa. Porém, aonde tiver alguém que tema ele, aí esse sim alcançará a salvação dele. É Pedro que diz isso. Vamos ver o que é que Pedro está dizendo sobre isso. Abra a sua Bíblia aí em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 34. Pedro vai dizer assim, o contexto aqui, Pedro está na casa de Cornélio, evangelizando, levando o evangelho, viu? Aí, no versículo 34, Pedro vai dizer assim, depois que ele vê a convenção ali, onde eles foram batizados, onde eles se alegraram, onde eles teve o gozo do Espírito Santo, pela convenção que eles teve. Aí Pedro vai dizer assim no versículo 34 do capítulo 10 de Atos dos Apóstolos. E, abrindo a boca, Pedro disse, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Versículo 35. Mas que lhe é agradável. Deus se agrada. Em quê? Mas que lhe é agradável. Aquele que em qualquer nação, não é só judeu não, viu? Aprenda aqui, por favor. Não é só judeu não. Aqui não é evangelho só para judeu não.
Olha o que Pedro vai dizer, olha o que está revelado na palavra de Deus, porque aqui é a palavra de Deus. Pedro aqui estava falando inspirado. Não foi a imaginação dele. Pedro aqui estava falando inspirado pelo Espírito Santo de Deus e não pela inspiração dele mesmo. Para que isso ficasse registrado, para a gente compreender e conhecer essa verdade que Deus nos revela. Olha o que Pedro vai dizer. Vou repetir novamente. Eu estou aqui trazendo orientação que Deus não faz acepção de pessoa para a salvação. Ele não escolhe um e o outro não. Para a salvação, a escolha é para toda a humanidade. Ele escolhe todos. Agora, essa escolha é condicional em Cristo. E Pedro, ele entende isso. Porque Pedro tinha um conhecimento de que só os judeus era a classe escolhida. A salvação veio pelos judeus, através de Jesus, que era judeu. Mas não é só para os judeus. Os judeus rejeitaram. Até hoje, eles rejeitaram o seu Messias. Só vão receber esse Messias que já veio, que eles estão esperando ainda, que ainda não contemplaram ele, porque rejeitaram Cristo. Só vão contemplar. Isso é um assunto escatológico que muita gente quer ensinar, mas não conhece. Não conhece. Porque escatologia não é coisa que se aprende em seminário. Escatologia nós aprendemos pela revelação do Espírito Santo, que nos dá o entendimento das coisas futuras, que ainda vai acontecer, e coisas que a Bíblia, no literal, no intelectual, você não vai entender. Tem que ser pela revelação, pelo entendimento dado pelo Espírito Santo. Mas muitos, com a mente literal, no seu intelectual, quer criar uma doutrina materialista. Vamos lá. Pedro vai dizer assim, Atos, estou lendo Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 34 e 35, diz assim, abrindo a boca, Pedro disse, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Sabe o que quer dizer isso? Você sabe o que quer dizer acepção de pessoas? Deus não faz diferença. Deus não chama um, exclui outro. Deus não aceita um, rejeita outro. Deus não faz isso não. Alguém está pregando isso aí errado. Ah, porque Deus me escolheu, eu sou o escolhido, o outro não é, o outro é predestinado a isso, o outro é predestinado ao inferno, o outro não é escolhido para o céu. Quem te ensinou isso? Jesus não. Tu está aprendendo essa mentira com os homens, porque Jesus não ensinou isso, nem os apóstolos. Essa doutrina não. Não vem não, essa doutrina não é bíblica. Jesus não ensinou isso a ninguém. Aí Pedro vai dizer aqui, que Deus não faz acepção de pessoas, nenhuma. Versículo 35, ele vai dizer, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação teme e obra o que é justo. Temer a Deus, obrar o que é justo, é você viver na justiça, viver baseando a sua vida em direção na palavra de Deus. Dei uma saidinha aqui, irmão, que eu fui ajeitar um negócio ali que estava fora do lugar. Então, vou voltar aqui. Nós estamos aprendendo aqui que Deus não faz acepção de pessoa, mas Ele se agrada no homem que teme a Ele. É o que Deus quer de nós. E opera e obra o que é bom, o que é justo. Mas para você operar o que é justo, tem que ser pela reta justiça de Deus, que é a palavra. Pedro está dizendo, a gente tem que aprender. Nós lemos a Bíblia, analisamos ela, fazemos uma aplicação pessoal e trazemos para o contexto atual, para ensinar as pessoas a verdade que a Bíblia nos revela. Dentro desse texto aqui que nós estamos lendo, nós vamos aprender que Deus não faz acepção de pessoa, que Deus não escolheu um para o céu e outro para o inferno. Deus não fez isso.
Quem ensina isso é o homem, que não é uma doutrina que Cristo trouxe. Isso não é a doutrina de Cristo. Os apóstolos não pregaram isso. O apóstolo Pedro está reconhecendo essa verdade aqui, porque ele entendia que era assim. Não, a classe de especial para ser salvo é só nós, judeu. Mas quando Pedro, enviado por Deus, vai à casa de Cornélio e é orientado a Pedro pregar o evangelho, Deus está ensinando aqui aos judeus que o evangelho é o único meio de salvação, tanto para judeu como para grego. E Paulo vai dizer isso, Romanos 1,16, que o evangelho de Deus, de Cristo, é o poder de Deus para salvar todo aquele, olha aí, ó, olha o condicional no indivíduo aí, todo aquele, o indivíduo, aquele é o indivíduo, todo aquele indivíduo que crê, o condicional é crer, para ser salvo, seja judeu ou seja grego, isso fala de qualquer nacionalidade. Deus não escolhe, não, eu quero você que é judeu, eu não quero o gentil que é de outra nação. Não, Pedro vai dizer isso aqui. Versículo 35, Atos 10. Mas é agradável a Deus o homem que em qualquer nação o teme e opera o que é justo. O que Deus quer é isso. É ver uma alma, um ser humano, se convertendo a Ele, se arrependendo. Temer a Deus é se converter a Cristo. É buscar andar na sua palavra. É renunciar ao seu estilo de vida. É negar-se a si mesmo. E isso é o homem que tem que fazer. Ou Jesus não ensinou assim?